Graça e paz, meus irmãos. Momento de devocional. Tome a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1, o versículo 19. Vamos ao texto. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Irmãos, o compositor Renato Russo, na sua música Índios, escreveu da seguinte forma em um dos versos: que me dera ao menos uma vez provar que quem tem mais do que precisa ter, quase sempre se convence que não tem o bastante. Fala demais por não ter nada a dizer. Chorão, todos conhecem, foi líder da banda Charlie Brown Jr. Na música Senhor do Tempo, ele escreveu da seguinte forma: tanta gente equivocada faz mau uso da palavra. Falam o tempo todo, mas não tem nada a dizer. Nós não conseguimos medir a distância do nosso cérebro para a boca. Porém, essa proximidade do cérebro para a nossa boca permite que o cérebro processe pensamentos e envie comandos para a boca falar em apenas 600 milésimos de segundos. Deve ser por isso que nós precisamos tomar cuidado ao falar. Por isso que Tiago está nos dando uma orientação. Aliás, a Bíblia nos dá orientação para as diversas questões do cotidiano. E aqui Tiago traz a reflexão sobre o falar. Quem nunca se arrependeu de ter falado algo? Quando menos espera, já falou. A palavra já foi lançada. É a culpa desses 600 milésimos segundos. Mas, brincadeira à parte, Tiago nos convida a ter responsabilidade ao falar. Tiago está nos convidando a não ser refém das nossas emoções, parar, respirar, meditar. Isso é muito importante. Vivemos na era da pressa, das respostas instantâneas, das opiniões lançadas e o pior, opiniões sem base, opiniões que não são geradas após uma reflexão. Falamos, mas não refletimos o que vamos falar, não discernimos o que vamos falar, apenas falamos, especialmente nas redes sociais. Tiago nos chama a um caminho contracultural, porque se a cultura de hoje é lacrar, se a cultura de hoje é falar de tudo e de todos, Tiago está nos apresentando uma contracultura. Qual a cultura? Ouvir mais, falar melhor e controlar nossas reações. Sim, porque quem ouve mais, com certeza falará melhor. Quem ouvir mais terá capacidade de responder com mais responsabilidade. A sua resposta será mais contundente. A sua resposta terá mais responsabilidade. E dificilmente irá se arrepender de ter falado algo fora do momento. É ouvir mais, falar melhor e controlar nossas reações. A grande lição é que maturidade espiritual se revela no autocontrole. Veja, maturidade espiritual não é revelada nos prodígios e nos milagres a qual Deus realiza através das nossas vidas. Maturidade espiritual não é revelada na oração em línguas, não é revelado na profecia que sai de nossos lábios. Maturidade espiritual não é medida através dos milagres, mas é medida no autocontrole. Irmãos, o que tem de crente descontrolado, crente que ao abrir a boca coloca tudo a perder, crentes que desmontam pregações eloquentes no púlpito ao abrir a boca no cotidiano, porque demonstram uma falta de controle, especialmente nas palavras e nas emoções. Agora, como nós podemos aplicar
este versículo no nosso dia. Vamos por parte. Primeira orientação que Tiago pede para o cristão: que sejamos prontos para ouvir. Pronto para ouvir, principalmente, antes de responder. Ouça com atenção, sem já preparar defesa. Nós estamos vivendo um tempo onde andamos armados. A pessoa nem terminou a pergunta, a gente já quer responder. Então, ouvir com atenção. Segundo ponto, busque entender, não apenas debater. Nós precisamos parar com essa cultura de achar que tudo é um debate, que tudo é uma arena onde no final o objetivo é convencer o outro. Não, pare com isso. Aliás, o único que convence é o Espírito Santo. Então nós entramos nessa seara de achar que nós estamos numa arena, num debate. E aí nós não debatemos mais ideia. Nós nem permitimos mais conhecer o outro. Porque o diferente já não nos agrada. Nós queremos todos iguais. Então o objetivo não é mais conhecer. O objetivo é sempre convencer o outro que o outro está errado. Então, primeiramente, busque entender, não apenas rebater. Outro ponto, pratique empatia. E empatia não é fazer com o outro o que gostaríamos que fizesse conosco. Não é isso. Empatia é perguntar para o outro o que ele necessita. É calçar o sapato do outro na sua necessidade. Provérbios capítulo 18, versículo 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Provérbios capítulo 19, versículo 20. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejam sábios no teu futuro. Como que eu vou adquirir sabedoria? Falando enquanto estão me instruindo? Não, é ouvindo. É calando as minhas percepções, calando os meus achismos, calando as minhas certezas e ouvindo, aprendendo. Então, irmãos, hoje vamos procurar escutar alguém até o fim. Deixa um pouco a ansiedade de lado. Ouça primeiro, sem interromper. Ouça sem estar mexendo no celular, sem julgar. Ouça o primeiro capítulo, sem achar que você tem o controle do último capítulo. Outro ponto que Tiago nos convida a ser nessa dinâmica de ouvir: tardio para falar. E aqui fica um conselho: nem tudo que pensamos precisa ser dito. Amados irmãos, nós precisamos aprender isso. Eu sou sincero. Não, você não é sincero. Às vezes você está sendo ríspido. Às vezes você está sendo grosseiro, às vezes você está sendo até inconveniente. Por quê? Porque nem tudo que pensamos precisa ser dito. Imagine, irmão, se nós entrássemos nessa dinâmica de que tudo que pensamos precisa ser dito. Certamente seríamos feridos, porque a gente pensa que precisamos falar, mas dificilmente nós queremos ouvir. Então nem tudo que pensamos precisa ser dito. Palavras podem curar? Podem, mas elas também podem ferir. Elas também podem impedir. Elas também podem derrubar. Elas também podem destruir. Então, às vezes, se calar é um ato de amor. Não calar por covardia, não calar por omissão, mas calar para falar no momento correto. Então que o Espírito Santo de Deus, irmãos, nos dê a palavra certa, no momento certo, da forma certa e para a pessoa certa. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos tire dessa ansiedade, desse desejo de falar. Não, que o Espírito Santo nos dê paz, calma e nos mostre o momento certo de falar. E por último, o silêncio às vezes é sabedoria. O sábio não precisa ficar falando, tagarelando, igual um papagaio. Não. Sábio é aquele que consegue administrar o silêncio. Sábio é aquele que consegue administrar a ansiedade de falar. Provérbios capítulo 10, versículo 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Aquela pessoa que fala demais,
certamente ela vai ter que voltar para pedir desculpa. Porque ela vai dizer, eu me excedi. Você sabe, né? Foi na hora da raiva. Então. Então o que nós temos que fazer? Entender que nós estamos sendo levados pela raiva. E tudo que for dito naquele momento virá carregado o quê? De brandura? Não, virá carregado de raiva. Então o que eu tenho que fazer? Respirar 10, 15, 30 segundos. 30 segundos não te acalma, então respire 1 minuto, 2 minutos. Pense e depois fale. Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. Não te precipite com a tua boca. A distância é pequena do cérebro para a boca. Não coloque tudo a perder. Você primeiro pensa para depois falar. Amém? Então, antes de falar, pergunte a si mesmo. Isso que eu vou dizer, principalmente se for acerca do outro, é verdadeiro? É necessário? Vai edificar? Porque, irmão, se não é verdadeiro, não é necessário e não vai edificar, para que você vai falar? Porque o Senhor já colocou em nós uma palavra verdadeira, uma palavra necessária e uma palavra que edifica, que é a palavra do Senhor. Nós somos chamados a testemunhar essa palavra, a palavra da verdade, a palavra que é necessária e a palavra que edifica. Então, se a palavra que vai sair dos seus lábios não for da verdade, não for necessária e não for para edificar, calado você será um sábio. E o último conselho de Tiago, nesse versículo, tardio para se irar. O problema é que nós não somos tardios no se irar. Nós já somos imediatos na ira. E aí tudo que vem é avalanche. Vem depois da ira, vem palavra, vem tudo. Isso quando não vem agressão, né? Mas vamos lá. A ira costuma fechar portas que a mansidão abriria. É simples. A ira fecha portas, irmãos. Depois você se questiona. Por que tem andado só? Por que temos andado só? Por que será? Porque a ira fecha portas. Ninguém quer ficar do lado de alguém irado sempre. Então, qual o ponto aqui? Reagir no calor da emoção quase sempre gera arrependimento. Porque naquele momento você não está discernindo o que vai falar. Você está sendo levado pela emoção. E emoção é visceral. Emoção é pungente, é erupção, é explosão. Agora, a mansidão nos leva a meditar. Deus nos chama ao domínio próprio. Provérbios capítulo 16, versículo 32. Melhor é o longânimo do que o valente. Cuidado, irmãos. Tem muito valente aí morrendo cedo. Cuidado. Tem um provérbio de Salomão que ele diz, é melhor um cão vivo do que um leão morto. Cuidado com essa brabeza. Cuidado com essa valentia. Cuidado, meu irmão. Você pode encontrar alguém mais valente que você. É aí que está o problema. Você pode encontrar alguém mais bravo do que você, mais valente que você, alguém mais sincero que você. Então refreia um pouco seus lábios, seja longânimo. Efésios capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha um sol sobre as vossas iras. Ira é normal. O nosso corpo pede isso. Mas ele diz, não pequeis, ou seja, não seja comandado pela ira, não seja comandado por essa emoção. E ele diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Porque ira acumulada, irmãos, dá problema. Vira vingança, vira projeto maligno na mão de Satanás. Provérbios capítulo 15, versículo 1, a resposta branda desvia o furor. Meu irmão, pelo amor de Deus, se você não tem a palavra, torna a dizer, da verdade, a palavra do necessário, a palavra que edifica, fique calado. Tem gente que entra na confusão para apagar o incêndio com gasolina. Meu irmão, pelo amor de Deus, se você não tem nenhuma palavra que vai aplacar a ira, que vai fazer com que os irmãos vivam a reconciliação, porque, aliás, nós somos ministros da reconciliação, do ministério da reconciliação. Nós não somos ministros da contenda, nós não somos ministros da fofoca, nós não somos ministros da calúnia, nós somos ministros da palavra que reconcilia. Então, irmão, se você não tiver nenhuma palavra que vai desviar o furor, fique calado.
Então o que eu faço, pastor? Quando sentir raiva, quando você sentir que a panela de pressão pegou pressão, nós vamos fazer 4 passos. Juntos, hein? Nós vamos parar, nós vamos respirar, nós vamos orar, porque quando nós oramos, nós vamos para outra atmosfera, outra dimensão. Quando nós oramos, nós saímos dessa dimensão da carne, nós saímos dessa dimensão da emoção, da ira, que quer resolver tudo na carne, e vamos para a dimensão espiritual. E qual o 4º passo? Nós vamos esperar antes de reagir. Então o primeiro passo que nós vamos fazer juntos, quando a raiva subir, nós vamos parar, nós vamos respirar, nós vamos orar. Não esqueça, saia dessa dimensão das emoções, vá para a dimensão espiritual e espere e depois reaja. Não é deixar sem resposta, mas é dar uma resposta contundente, uma resposta com responsabilidade. Então, vamos resumir o que Tiago tem a nos ensinar através desse versículo do capítulo 1, versículo 19. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E o que isso quer dizer? Ouça com atenção, fale com sabedoria, reaja com domínio próprio. Essa postura reflete Cristo em nós e transforma relacionamentos, decisões e testemunho. Amém? Vamos orar. Pai querido, graças te damos pelo teu amor e pela tua graça. Senhor, obrigado porque a tua palavra é rica, tem tantas riquezas, tem orientações para o nosso dia a dia. Senhor, e aqui chegou um momento de uma fragilidade nossa, às vezes em que somos facilmente contrariados, irados. Pai, nos ajude. Nos ajude, Senhor, para que não sejamos refém das nossas emoções. Nos ajude, ó Pai, a vigiar com o que falamos. Pai, que a nossa fala seja carregada de responsabilidade. Que tenhamos o compromisso de falar apenas o que é verdadeiro, necessário e aquilo que vai edificar. Nos ajude, Pai. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe. E até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.